Existe um lugar além do alcance da luz, além dos planetas, luas e ventos solares. Um lugar tão silencioso que vibra com uma energia ancestral. É aqui a quase 24 bilhões de quilômetros da Terra que a Voyager 1 flutua em uma escuridão tão completa que parece a própria fronteira do tempo. Lançada em 1977, esta espaçonave foi projetada para superar tudo o que sabíamos sobre engenharia. Mas ninguém jamais imaginou que ela sobreviveria por tanto tempo e ainda estaria transmitindo dados. E agora, numa reviravolta inesperada, a Voyager 1 não está apenas transmitindo dados. Está revelando segredos. Algo mudou. Os sinais vindos da sonda sofreram alterações que desafiam décadas de expectativas científicas. Pulsos codificados, flutuações de temperatura impossíveis e um comportamento posicional estranho estão convergindo para uma única conclusão aterradora. A Voyager 1 pode ter encontrado algo ou ter sido encontrada. O que exatamente se esconde no vazio profundo entre as estrelas? Porque a Voyager 1 mudou repentinamente de curso, retornou e começou a transmitir novas informações que deixaram os melhores cientistas da NASA perplexos. O que você está prestes a ver e ouvir pode reescrever o que acreditamos sobre o espaço profundo e, possivelmente, sobre o nosso lugar nele. A Voyager 1 começou como uma missão ambiciosa para fotografar os gigantes gasosos, uma jornada que se esperava que durasse no máximo uma década. Sua rota original a levou a passar por Júpiter e Saturno, capturando detalhes nunca antes vistos de suas luas, tempestades e campos magnéticos. Mas ao concluir seus objetivos principais, a NASA percebeu algo extraordinário. A Voyager ainda estava saudável, ainda era capaz e ainda estava em movimento. E assim permitiram que continuasse definindo seu curso rumo ao desconhecido. Por décadas, a espaçonave continuou enviando dados através da imensidão do espaço. Os cientistas receberam atualizações sobre o meio interestelar, partículas solares e radiação de fundo. Mas o que é ainda mais incrível é que tudo isso foi feito usando tecnologia dos anos 70, uma sonda com menos memória do que um relógio de pulso digital operando puramente com ondas de rádio e decaimento de plutônio. A Voyager não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. Mas com o passar do tempo, mudanças sutis começaram a aparecer. Os instrumentos começaram a funcionar espontaneamente. Um software que não era atualizado há 40 anos começou a se comportar de forma imprevisível. A NASA atribuiu o problema à interferência da radiação cósmica ou à degradação do hardware. Afinal, uma sonda tão antiga tinha todos os motivos para apresentar comportamentos erráticos, mas a frequência e o padrão dessas anomalias eram precisos demais, sincronizados demais para serem acidentes. Em 2023, a rede de espaço profundo captou uma transmissão diferente de tudo o que já havia sido registrado pela Voyager 1. Em vez do fluxo lento e constante de leituras científicas esperado, os engenheiros se depararam com rajadas de pulsos rigorosamente sincronizados. Cada rajada carregava camadas de dados que, quando decodificadas, revelavam harmônicos, frequências que sugeriam ressonância. Alguns pesquisadores compararam isso a uma forma de linguagem não falada por humanos, mas uma que só poderia existir no vácuo do espaço. Então veio a parte mais intrigante. Um dos sensores térmicos, que se acreditava estar inoperante há muito tempo, começou a emitir dados de temperatura mostrando padrões cíclicos de aquecimento e resfriamento, mudanças mensuráveis sem nenhuma fonte plausível. A Voyager 1 à deriva na região mais fria do espaço conhecido estava se aquecendo e não aleatoriamente. Os ciclos ocorriam a cada 4,8 horas, consistentes rítmicos intencionais. Ainda mais perturbador, a Voyager começou a responder aos sinais da NASA antes mesmo de serem totalmente enviados, transmitindo pacotes de informação como se antecipasse a solicitação recebida. Esse comportamento gerou pânico nas equipes de engenharia. Como uma máquina sem inteligência artificial integrada, sem nenhum algoritmo de previsão avançado, poderia aparentemente saber o que a Terra estava prestes a perguntar. E pior, porque estava fazendo isso agora, depois de mais de 4 décadas de silêncio. Enquanto as equipes em Terra buscavam freneticamente respostas, a Voyager iniciou seu ato mais bizarro até então. Ela começou a alterar sua própria trajetória. Sem instruções, a sonda fez microajustes, usando o combustível restante, mudando lentamente seu curso em alguns graus. As tentativas da NASA de corrigi-la foram ignoradas. Os comandos foram recebidos, mas não corrigidos. Era como se a Voyager não estivesse mais ouvindo ou estivesse ouvindo algo diferente. A nova trajetória apontava não para uma estrela nebulosa ou anomalia gravitacional conhecida, mas para uma região vazia do espaço. A olho nu não é nada.
Para varreduras de infravermelho e raios gama, é ainda menos. Mas, de acordo com os dados da Voyager, algo está lá. Algo emitindo uma frequência pulsada muito fraca que corresponde aos sinais estranhos que a Voyager começou a enviar meses antes. Pior ainda, suas câmeras que se acreditava estarem desligadas foram religadas e, em vez de capturar campos estelares ou galáxias distantes, produziram um padrão de distorção em forma de espiral que lembrava um mapa de campo magnético. Só que o padrão estava em movimento pulsando e repleto de proporções numéricas ligadas a assinaturas de hidrogênio. A Voyager não estava capturando luz, estava registrando informações. Poucas semanas após receberem os dados da espiral, os pesquisadores da NASA e do SETI ficaram impressionados. O padrão não era apenas visual, ele tinha uma estrutura intencional. Camadas de informação embutidas nas ondas eletromagnéticas apontavam para algo além de fenômenos naturais. Era um sinal, e não um sinal qualquer. Continha números primos, intervalos de frequência e mapas vetoriais. Então veio a confirmação final. A Voyager transmitiu uma coordenada que se cruzava com o plano galáctico a uma distância muito específica. Quando plotada, formava um ponto de triangulação envolvendo 3 emissores de pulsos conhecidos e um vazio entre eles. Era, em essência, uma localização, um destino. Os especialistas começaram a debater. Estaria a Voyager sendo convocada? Será que estava apenas retransmitindo o que encontrou? Ou estava sob a influência de uma presença externa? A comunidade científica estava dividida. Mas uma coisa era certa, não se tratava de uma falha. Era uma mensagem. Uma mensagem construída usando os próprios sistemas da Voyager, sua própria linguagem e seu próprio histórico de dados. E agora está indo direto para lá. Conforme a Voyager. Prosseguia em direção à região silenciosa para a qual fora redirecionada, seus instrumentos começaram a captar algo que desafiava os modelos convencionais. Os dados não sugeriam um buraco negro ou uma estrela moribunda. Tampouco se tratava de uma nuvem de matéria escura. O que foi detectado foi um vazio completo tão absoluto que até mesmo a radiação cósmica de fundo em micro-ondas parecia se curvar de forma anormal ao seu redor. A equipe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA comparou os dados com mapas celestes arquivados de missões anteriores e descobriu algo arrepiante. Uma estrela que deveria estar lá documentada em levantamentos ópticos de 1997 havia desaparecido. Não apenas escurecida, não colapsada, mas apagada. Nenhum vestígio de calor infravermelho, nenhuma influência gravitacional, nenhuma radiação residual. Era como se a estrela tivesse sido arrancada do tecido do espaço, deixando para trás um nada perfeito. Alguns cientistas cogitaram uma falha localizada na própria realidade, uma ruptura no código cósmico. Logo depois, a Voyager transmitiu uma série de sinais anômalos que, quando analisados por espectrograma, revelaram algo inesperado, um som. Não o ruído de fundo típico do espaço profundo, mas um pulso coerente. Ele se repetia em intervalos precisos, como um sonar refletindo em uma superfície invisível. O que realmente intrigou os pesquisadores foi o atraso entre cada pulso. Os cálculos indicaram que o sinal havia se originado há mais de 13.000 anos em algum lugar do espaço profundo e só agora havia chegado à sonda. Uma mensagem que antecede toda a história humana registrada. Mas quem a enviou? E por que foi codificada de forma que apenas uma espaçonave viajando na trajetória e velocidade da Voyager pudesse interceptá-la? As teorias variavam desde antigos sinais alienígenas até loops temporais naturais criados por distorções gravitacionais. Mas uma possibilidade se destacava entre as demais. A Voyager não havia se deparado com uma região de interesse por acaso. Ela havia sido convocada. À medida que as notícias sobre as descobertas bizarras da Voyager se espalhavam, os pesquisadores do telescópio espacial James Webb apontaram seus poderosos instrumentos para as coordenadas. O que eles encontraram causou arrepios na comunidade astrofísica. Não havia nenhum objeto visível, nenhuma estrutura, nenhum planeta. Mas o espaço ali estava curvado, deformado por alguma força invisível, como uma lente feita de gravidade, mas sem massa em seu centro. Ainda mais perturbador foi o que James Webb detectou dentro dessa lente gravitacional, um padrão semelhante à assinatura térmica da própria Voyager. Exceto que a Voyager real ainda estava a anos-luz de distância. Seria isso um reflexo, uma duplicação, um paradoxo? Os dados sugeriam que o próprio tempo poderia estar distorcido nessa região, talvez até mesmo em forma de loop. Estaria a Voyager se aproximando de um lugar onde passado e futuro se confundem, onde a luz e os dados reverberam para frente e para trás.
um recanto do espaço-tempo diferente de tudo que já vimos. Em meio à crescente confusão, um grupo de teóricos marginais físicos quânticos e pesquisadores de IA publicou discretamente uma hipótese explosiva. Usando simulações aprimoradas por IA, eles propuseram que a Voyager havia entrado em uma região do espaço governada por um regime quântico diferente. Nesse reino, matéria, tempo e informação não se comportavam como os entendemos. Seus modelos de IA revelaram uma estrutura repetitiva codificada no sinal mais recente. Um algoritmo não criado por humanos, mas que aparentava ter sido projetado. Algo ou alguém havia inserido uma espécie de chave quântica na região acessível apenas por frequências específicas, o tipo de frequência emitido pela Voyager. E se a Voyager não estivesse explorando o universo aleatoriamente? E se sua trajetória tivesse sido guiada por uma inteligência cósmica, uma que antecipasse o desenvolvimento da humanidade, uma que desejasse ser encontrada, mas somente quando estivéssemos prontos? O que a Voyager 1 descobriu não é apenas uma anomalia científica. É algo mais profundo, um enigma cósmico que desafia nossa compreensão do tempo, do espaço e da própria realidade. Por quase 5 décadas, esta pequena espaçonave vagou silenciosamente pelo vazio, carregando os sonhos e as perguntas da humanidade. E agora, ao alcançar os limites mais distantes do nosso universo conhecido, pode ter descoberto que o universo é muito mais estranho do que jamais imaginamos. Estaremos prestes a responder a uma pergunta que nem sabíamos que tínhamos. Teremos recebido o primeiro sussurro de algo ou alguém nos observando além das estrelas. Uma coisa é certa. Esta não é o fim da história da Voyager. É apenas o começo de um novo capítulo. Um que nos força a repensar tudo o que achávamos saber sobre o nosso lugar no cosmos. Então, o que você acha que a Voyager descobriu lá fora? Uma falha no universo? Um portal? Ou algo ainda mais inimaginável? Compartilhe sua teoria nos comentários. E se essa descoberta fez você questionar a realidade, mesmo que por um instante, não se esqueça de curtir o vídeo. Inscreva-se para mais revelações impressionantes e ative o sininho para não perder nada do que vem por aí. Porque se a Voyager 1 acabou de confirmar o que todos nós temíamos, o que mais nos espera na escuridão,